Olá, está no ar o programa Administrando na Web. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos do mundo da administração e muito mais. E no programa de hoje vamos falar sobre a saúde e segurança no ambiente de trabalho. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, cerca de 2 milhões de pessoas morrem todos os anos devido a doenças relacionadas ao emprego e outras 320 mil morrem em acidentes de trabalho. Para falar sobre as medidas que devem ser adotadas para diminuir essas estatísticas, eu converso agora com a gestora de segurança do trabalho, Aldilene Souza. Seja bem-vinda, Aldilene. Muito obrigada pelo convite. E, Aldilene, como podemos ver, esse número divulgado pela OIT de acidentes e mortes no trabalho é um número grande. A que isso se deve? Olha, a falta de informação dos empresários, falta de treinamento nos trabalhadores, né? Porque hoje em dia, por mais que tenha uma legislação, nós temos a Lei 6.514, que é de 77, e até hoje ela está sendo trabalhada, discutida e tentar implantar as empresas. Porque que acontece? Muitos dos trabalhadores não entendem por que tem que usar os seus EPIs ou para quê. E isso apenas o empregador, tanto o empregado, tem que estar em conjunto com essa informação. Passando essa informação para eles de forma de treinamento e sempre, periodicamente também. Eu costumo colocar nas empresas que todos os trabalhadores têm que ter pelo menos uma vez por ano noções a respeito dos seus treinamentos. Que não é só chegar e distribuir o equipamento. Tem que ensinar como usar, como higienizar, como guardar, porque isso aí vai ser para ele, né? Para o próprio corpo dele, né? E, Aldilene, quais são as doenças mais frequentes diagnosticadas relacionadas ao ambiente de trabalho? Aí depende, né, Sabrina? Porque nós temos indústrias, que aí você tem mutilações, perdas de membros superiores, inferiores, até mesmo da vida. E temos também as empresas, que aí é o estresse. Antigamente, problema de coluna, problema ósseo, era só quem trabalhava em indústria, porque trabalhar em pé, movimento repetitivo. Isso acontece? Ainda acontece. Mas hoje em dia a pressão é muito grande nas empresas, né? O estresse é muito grande psicológico. Então as pessoas trabalham jornadas grandes, muita meta a ser cumprida. E isso faz com que cause estresse, problemas nos ossos, problemas nos músculos. Né? Muita tensão. Muita né? tensão. E uma delas é o LER, né? LER. Lesão por esforço repetitivo. Isso ainda acontece? Acontece. É a famosinha tendinite. E isso também tem muito, né? Quem trabalha em banco, quem trabalha em empresas, né? Em fábricas, fazendo o tal movimento repetitivo. LER é isso, lesão por esforço repetitivo. E o que as empresas devem fazer para evitar que isso aconteça com seus colaboradores? Treinamento. Sempre. Porque se você não tem essa conscientização de alongar o seu corpo para evitar esses movimentos, porque quando você faz um movimento repetitivo, é porque você está o tempo todo nesta posição. Então o treinamento ele vem por isso. Então assim, eu tenho que usar o EPI por conta do ambiente que eu vou trabalhar. Eu tenho que fazer alongamento por conta do ambiente que eu estou trabalhando. Meu mobiliário está adequado ao meu corpo. Então a informação ainda é um grande problema nas empresas. Engraçado, né? Em plena era da informação, as empresas ainda não conseguem passar isso para os seus funcionários. Exatamente. E com relação aos EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, dependendo da atividade, é necessário utilizar. A empresa é obrigada a fornecer esse equipamento? Então, dentro das normas regulamentadoras, o EPI está enquadrado na NR6. A empresa tem a obrigação de fornecer sem ônus nenhum para o seu funcionário. O seu funcionário não pode chegar e falar assim, eu vou comprar o EPI que eu gosto, porque esse é mais bonito, porque esse é colorido. Não pode, porque todo o gasto e todo o controle desse EPI tem que ser pela empresa. Então, assim, quando ele começa a ficar desgastado ou quebra, qualquer coisa assim, o funcionário tem que comunicar imediatamente ao técnico de segurança, ou a pessoa que fornece, a troca do novo EPI. Mas é obrigatório, dependendo da sua atividade, sim, e ele tem que ser sem ônus para o trabalhador. E um acidente de trabalho, ele só é considerado sendo de responsabilidade do trabalho quando o trabalhador está na empresa ou na fábrica, ou no trajeto também ele já pode ser considerado acidente de trabalho? Pode também. O trabalhador, para ser considerado acidente de trabalho, ele não tem que estar só dentro da empresa. Se ele fizer algum trabalho fora da empresa, é um funcionário da área administrativa e alguém pede para ele ir ao banco. Esse alguém foi o superior dele, ele está a serviço da empresa. Se acontecer algum problema
Com acidente. Acidente, atropelamento, a culpa é da empresa. A empresa pede para o funcionário viajar, a mesma situação. Se ele está viajando em prol da empresa e acontece uma tragédia com ele nesse período, até o retorno dele para casa, é acidente de trabalho. E é de responsabilidade, então, da empresa. E é de responsabilidade da empresa. Ou quando esse acidente acontece ao longo dos anos, porque tem aqueles acidentes, por exemplo, quem trabalha cortando cerâmica, aí tem a silica, que adquire a silicose. Isso ao longo dos anos, daqui a 10, 5 anos, ele pode adquirir a doença e também virar acidente de trabalho. Quem fiscaliza se a empresa segue as normas? Os fiscais do Ministério do Trabalho. Eles é que têm essa responsabilidade de ir lá, ver como é que está a empresa, se a empresa está de acordo com todas as normas, né, e de acordo com o seu ramo de atividade. Aí o fiscal dá um prazo, ele não multa naquele momento, ele dá um prazo para a empresa se adequar, e aí sim, no retorno dele, para ver se a empresa fez ou não, aí ele pode multar. E as multas são altas? São bastante, porque é de acordo com o número de funcionários da empresa. Caso o trabalhador sofra algum acidente em seu ambiente de trabalho, a quem ele deve recorrer? Neste caso, a empresa, quando tem seu departamento de recursos humanos, ou até mesmo o próprio contador, quando a empresa não tem, são as pessoas que são responsáveis. E como eu estava falando, esses exames que são obrigatórios, que é o PCMS ou a PPRA, alguém tem que fazer. Quando a empresa não tem o seu próprio técnico, a empresa de consultoria o faz. E aí o que acontece? No caso desses acidentes, a empresa de consultoria é acionada também, para solucionar todos os problemas, não só em relação ao preparo do acidentado, o que fazer, como também na parte legal. Quais documentos preencher quando ele se acidenta, por exemplo, ele preenche uma CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho. Então, cabe a consultoria ou o RH da empresa ou o contador. Nossa. E com relação às normas de segurança que as empresas devem seguir, você pode falar um pouco delas para mim? Então, nós temos 35 normas regulamentadoras. O básico que a empresa tem que seguir é ter a NR9 e a NR7. Por quê? São as normas regulamentadoras de PCMSO e PPRA, que são os programas que o trabalhador tem tanto na área da saúde quanto na área da segurança. E essas normas se dão a partir de um funcionário de carteira assinada. Daí, quando começa aumento de funcionários, dependendo do seu ramo de atividade, grau de risco, implementam-se outras normas regulamentadoras, como EPI, como CIPA e por aí vai. Então vai depender do número dos colaboradores e da estrutura que a empresa tem do seu risco. E com relação à CIPA, explica para mim o que é a CIPA e qual a sua finalidade. Então, a CIPA está enquadrada na NR5, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, isso que significa CIPA. Evidentemente, ela foi criada para evitar que acidentes aconteçam ou que minimizem a quantidade de acidentes. Tá? E aí a CIPA ela é em prol de um conjunto de pessoas, que um grupo é eleito pelos empregados, outro grupo são indicados pelos empregadores. E a CIPA se reúne uma vez por mês para discutir ações ou discutir acidentes que ocorreram. Para quê? Para que esses acidentes eles sejam divulgados o máximo possível nas empresas para que não ocorram mais. Ou trabalhando de forma preventiva, né? Fazendo treinamentos, sinalizando a empresa como deve sinalizar, trabalhando com outros departamentos para que todos colaborem com a segurança da empresa, porque a segurança da empresa não é só de quem trabalha não, é de quem visita também. Então a CIPA ela tem que ter dar esse apoio para todos que estão na empresa. E a CIPA ela acontece uma vez por ano? Como é que é? A CIPA, a periodicidade dela é uma vez por ano. Uma vez por ano é feita a eleição. E a CIPAT, que é um evento dentro da CIPA? Então, toda empresa que tem CIPA, ela tem que fazer a CIPAT. A CIPAT é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Nesse período, a empresa para um determinado período do dia, durante uma semana, para fazer trabalhos que possa variar, desde um teatro de conscientização a respeito de acidente de trabalho, até uma técnica de shiatsu, palestras, que tenha, geralmente a gente leva o tema, né, obrigatório, álcool, tabaco, doenças sexualmente transmissíveis. Então a CIPAT, ela traz várias conscientizações naquela uma semana. Eu particularmente gosto muito da CIPAT, mas eu acho que essa conscientização tinha que ser não uma vez por semana, mas sempre.
O ano todo, né? O ano todo. Tá certo, Audilene. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Administrando na Web e deixa um recado para os nossos espectadores. Bom, o meu recado seria para que a gente tivesse muita atenção com os nossos trabalhadores e a informação é a única forma de prevenir acidentes de trabalho. E o programa de hoje fica por aqui, mas não percam as nossas próximas edições com muito mais informação para toda a classe administradora. Até lá!